Oi, terceiro ano, tudo bem? Olha, aula de ciências agora. Quero que vocês abram os livros, o livro na página, no capítulo 8, página 220. Nesse módulo, nós aprendemos sobre o quê? Sobre a luz, né? Sobre como funciona a luz, a decomposição dela, quais são os componentes e tal. E agora nós vamos aprender sobre os animais, aqui no caso parte 1, a introdução, tá? E aí, para começar, nós temos a imagem aí desse animalzinho muito elegante, né? Vamos ler aqui o que está escrito nesse amarelinho. Está escrito o seguinte: os animais são diferentes uns dos outros. Eles podem ter o corpo coberto por pele, penas ou escamas, e eles podem se alimentar de outros animais ou consumir apenas plantas, por exemplo. Apesar disso, eles também apresentam algumas semelhanças entre si. Você sabe quais são as semelhanças e as diferenças entre os animais? É sobre esse assunto que nós vamos estudar neste capítulo. Então, nesse capítulo nós vamos aprender quais são as diferenças de um animal para o outro, quais são as suas semelhanças, suas características, como que são as peles dele, né? Ele tem o quê? Tem pena, ele tem pele ou ele tem escama, verdade? Do que ele come? Ele come carne, ele come planta ou ele se alimenta de outro animal, certo? Então é isso que nós vamos aprender. Aqui no caso é uma foto muito elegante de um sapo se alimentando de uma abelha, né? A língua dele aqui muito elegante, também se alimentando dessa abelha. Eu tenho sim pavor a sapo e cobra, Deus me livre. Mas, né? O que o sapo da fotografia está fazendo? Comendo, procurando um alimento, né? Você acha que todos os animais ingerem o mesmo tipo de alimento que esse sapo? O que você acha? Comenta aí com a sua mãe. Cite o nome de animal que você conhece e o tipo de alimento que ele ingere. Tá, eu conheço cachorro. Que tipo de alimento que ele ingere? Comida, não é verdade? Ele come normalmente comida, ele não come outro tipo de animal, ele não come só planta, ok? Então vamos lá. Vamos passar para a próxima página para a gente entrar dentro do assunto. Nós vamos falar. E para começar então falando desse mundo dos animais, nós vamos falar então sobre os revestimentos do corpo. O que seria isso, né? Do que é feito o corpo desses animais? É pena, é pelo, é escama, é pele, né? Então olha só. Galinhas têm penas, alguns peixes têm escamas. E os gatos? Olha, ao responder essa questão, acompanha comigo a leitura, estou lendo aqui, ó, tá bom? Ao responder essa questão, você provavelmente percebeu que o corpo dos animais apresenta diferentes tipos de revestimento, como pelos, penas, escamas ou carapaças. Veja a seguir. Olha, alguns animais têm o corpo coberto por penas, como as aves, né? Então, geralmente as aves, papagaio, galinha, passarinho, periquito, e aí vai, né? Aves possuem penas, certo? Alguns animais têm o corpo coberto por pelos, como por exemplo, cachorro, gato, graxaim e o ser humano. Nós temos pelo também, verdade? Então vamos lá, gato, cachorro, tudo é pelo. Há também animais que têm o corpo coberto por escamas, como por exemplo a maioria dos peixes, tá? E existem animais que têm o corpo coberto por carapaça, como por exemplo a tartaruga, né? Tem aquele negocinho duro, casco duro, é a pele dela, que se chama carapaça, ok? Passando para a página ao lado, aqui olha, os pelos dos animais geralmente ajudam a protegê-los do frio, mantendo-os aquecidos, como a raposa do Ártico, né? Aqui nós temos o ouriço, ele pode atingir até 1,1 m de comprimento, esse bichinho bonitinho aqui, ó. Aqui, tá vendo? É espinho, olha. No entanto, em alguns animais, os pelos podem ser modificados e auxiliar na proteção do corpo, como no ouriço cacheiro, que é essa imagem aqui, ó. Os pelos desses animais são duros e possuem formatos de espinhos. É até uma forma dele se proteger, na verdade, ok? As penas das aves, além de ajudar a manter a temperatura do corpo, podem auxiliar no voo, tá? Além da maioria dos peixes, cobras, gente, tem horror a cobra, meu Deus. As cobras e lagartos também possuem o corpo coberto por escamas. Essas estruturas, assim como as carapaças, auxiliam na proteção do corpo do animal.
Então, as escamas, na verdade, olha aqui a imagem maior, protegem o corpo do animal, tá bom? Olha, como que você acha que é o revestimento do corpo do sapo? Gente, horrível. Terrível esses bichinhos. Os sapos, assim como as minhocas e as rãs e as pererecas, não possuem pelos, carapaça, penas ou escamas. O corpo desses animais é coberto por uma pele fina, geralmente úmida, certo? Então eles não têm nem pele, nem pelo, nem pena, nem escama. Eles têm a pele fininha mesmo e não é nada agradável de se ver e é úmida, tá? Ai, gente, vamos passar para a próxima página. E aí, vamos continuar aqui, olha. O camaleão e as suas cores. O camaleão tem o corpo coberto por escamas. Olha, o camaleão já é bonitinho, né? Além disso, esse animal tem uma característica muito interessante. Ele consegue mudar a cor do revestimento de seu corpo. Essa característica auxilia o camaleão a não ser visto por outros animais, pois ele pode mudar de cor de acordo com a cor do ambiente. Isso é interessante. Até porque, igual, quando ele se vê ameaçado por outro bicho, porque outros bichos se alimentam dele, ele muda de cor para que ele não possa ser visto, né? Muito espertinho e inteligente ele. Como os animais se locomovem? Gente, é o seguinte, eu vou entrar nessa parte aqui, porque a atividade que vocês vão fazer já é falando dos dois assuntos, tanto das peles, dos revestimentos do corpo e como que esses animais se locomovem, tá? Mas não é nada difícil não, ok? Olha só, você já ouviu falar em pombo-correio? Comente sobre esse assunto. Então aqui primeiro nós já falamos sobre a pele dos animais, como que é revestido a pele, o corpo deles, ok? Agora nós vamos falar como que eles se locomovem. Então aqui, vocês já ouviram falar em pombo-correio? Já, né? Os pombos são aves que já foram utilizados para levar mensagens de um local para um outro, antigamente, né? Esses animais voavam carregando mensagens escritas em papéis fixados em suas pernas. Por isso eram chamados de pombos-correios, ok? Opa, voltemos aqui. E aí, olha só, de acordo com o texto, que maneira que os pombos se locomovem? Bom, o que eles se locomovem como? Através das penas, porque pombo não é ave, né? Pombo é ave, né? Eles se locomovem como? Voando. Olha aqui, ó, os pombos são aves, eles voavam carregando a mensagem. Então, o jeito deles se locomover, de se andar, de se mover é voando, né? Então aqui, ó, nessa próxima página aí, na página 225, tá aí, ó, os animais podem se locomover no ambiente de maneiras diferentes. Por exemplo, a maioria dos pássaros e os morcegos se locomovem principalmente voando com auxílio de quem? Das asas. Então, as aves, geralmente os pássaros, né, o morcego, geralmente voam com auxílio da asa, né? Os peixes, olha, muitos animais utilizam as pernas para se locomover. Vamos ver assim. Aqui, ó. Muitos animais utilizam as pernas para se locomover, principalmente caminhando ou correndo sobre o solo, como a cutia, a onça pintada, ou o cachorro ou o gato. Eles se locomovem com as perninhas, né? Com as patinhas, andando normalmente. Aqui o peixinho, existem animais que possuem nadadeiras e se locomovem nadando como os peixes e os golfinhos, tá? Outros animais, no entanto, não possuem pernas e nem asas, então eles fazem o que? Eles se rastejam no solo ou no interior dele. A minhoca se rastejam tanto dentro do solo, no interior, como fora, né? A cobra também rasteja, né? E alguns animais se locomovem principalmente por meio de saltos, como por exemplo o gafanhoto e a perereca, o sapo também, né? Pula. Então aqui nós aprendemos então como que é o revestimento desses animais, né? Aprendemos que, por exemplo, as aves elas têm penas e geralmente essas penas auxiliam no voo, né? Para que elas se locomovam. O cachorro, o gato, a onça, o guaxinim, eles têm o guaxinim tem pelo, ok? E geralmente os animais, eles se locomovem com as patinhas, com as perninhas deles. Os peixes têm escamas, não é verdade? A cobra também. Mas os peixes, como que eles se locomovem? Com as nadadeiras, né? Que auxiliam eles na água, eles nadam ali. As cobras também têm escamas, mas elas rastejam, não é verdade?
E o sapo, horrível, tem uma pele, tem uma pele fininha, né? Muito sensível e ela é úmida, né? E os sapos, as pererecas, os grilos, eles se locomovem como? Pulando, né? Com saltos, ok? Então, hoje foi isso. Vocês vão fazer para mim o exercício na página 226 e 227, ok? 226 e 227 de ciências, ok? Aí, na próxima aula de ciências, já trago correção dessa atividade, já entro no outro assunto com vocês. Então, por hoje é só. Até amanhã. Amanhã a gente volta, ok? E amanhã eu passo o restante dos trabalhos para vocês, ok? Beijos. Deixa eu tirar aqui.